Ok, já estamos no ar? Ok, boa tarde, tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta para a nossa aula de física e hoje nós já vamos começar o estudo dos movimentos propriamente ditos. Só lembrando, ó, a nossa primeira aulinha, a gente fez um apanhado do que nós iríamos precisar de matemática, né? E eu acho que você já fez lá, nós temos alguns exercícios, ficou alguns para vocês fazerem. A nossa aula passada nós demos alguns conceitos fundamentais sobre movimentos, repouso, movimento, referencial, corpo extenso, todos aqueles conceitos básicos de aceleração, velocidade, aceleração média, velocidade constante, enfim, todos esses conceitos nós vimos na aula passada. E hoje nós já vamos entrar no estudo do movimento, e nós vamos iniciar pelo movimento retilíneo uniforme. Você já está aí com o material, eu gostaria que você acompanhasse. Se você ainda não está com acesso ao material, é só ir lá. Onde é mesmo que vai para ter acesso a esse material? O pessoal aí pode me dar essa informação? No Classroom, já está lá disponível. Corra lá, é importante você acompanhar, porque nesse material vem não só o assunto, como principalmente os exercícios, que é o principal, é esse treino, a gente fazer exercício, resolver exercício. Vamos resolver exercício hoje de novo. Então nós vamos iniciar aqui pelo movimento retilíneo uniforme. Vamos chamar esse movimento de movimento retilíneo uniforme. Movimento uniforme. Bom, retilíneo já está dizendo tudo, né? A trajetória deste movimento é uma reta. E esse movimento retilíneo uniforme, ele se caracteriza, a principal característica dele, tá? É essa aqui, olha. A velocidade dele é constante, ou seja, a velocidade dele em todo movimento não muda, não varia. Velocidade constante. Se a velocidade dele é constante, e a gente aprendeu lá, a aceleração ela vai ser nula. Se não tem variação de velocidade, não tem aceleração. Por quê? A aceleração, nós vimos na aula passada, ela mede exatamente essa variação da velocidade com o tempo. Se o tempo passa e a velocidade não varia, é porque não tem aceleração, ou seja, a aceleração é zero, tá? Então, no movimento retilíneo uniforme, você pode acompanhar aí, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, se eu vou fazer um percurso, eu vou pegar minha bicicleta, vou sair daqui da frente do Estúdio do Desafio e vou lá para o Forte, lá para a Fortaleza de São José de Macapá. Daqui lá deve dar uns 800 metros, mais ou menos. E aí eu saio daqui na bicicleta e se essa velocidade que eu vou na bicicleta for constante, ou seja, se ela não variar com o tempo, se eu marcar 1 minuto, eu vou percorrer uma certa distância. No meu segundo minuto, eu vou percorrer a mesma distância que eu percorri no primeiro minuto, ou seja, percorre para intervalos de tempos iguais, o móvel percorre distâncias iguais. Então, movimento retilíneo uniforme, trajetória retilínea, velocidade constante e, consequentemente, aceleração nula. A principal característica desse movimento está aqui, olha, coloquei aqui para vocês, está aí, é a velocidade ser constante, ela não muda. Vocês lembram que eu falei na aula passada que a velocidade é uma grandeza vetorial, é um vetor, a gente vai aprender ainda, você vai aprender em matemática o que é um vetor. As grandezas na física elas se dividem em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandeza escalar é aquela que precisa apenas do seu valor numérico para se representar completamente. Como, por exemplo, o tempo. 10 segundos está definido, 10 segundos. Então, o tempo é uma grandeza escalar. Mas se você pegar a velocidade, você disser, olha, acabei de ver um carro passando aqui na frente, uma velocidade de 20 km por hora. Mas esse carro, com essa velocidade, ele pode estar indo da direita para a esquerda, ele pode estar vindo da esquerda para a direita, ele pode estar subindo uma ladeira. Ou seja, além do valor numérico, que é
da velocidade, que é o módulo que nós chamamos, nós precisamos definir também direção e sentido dessa grandeza. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial, mas aqui na cinemática, aqui no movimento retilíneo uniforme, por exemplo, nós vamos tratar dela com uma grandeza escalar. Por isso que nós falamos velocidade escalar. Quando a gente falar velocidade escalar, nós estamos dizendo que só nos interessa, naquele momento, o módulo, o valor da velocidade. Não interessa se está indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, ou seja, não interessa a direção e o sentido. E se a velocidade ela é constante, se ela não muda, lembrando que então não tem aceleração. Essas são as duas principais características do movimento retilíneo uniforme. Vamos colocar três, na verdade. Retilíneo porque a trajetória é uma reta. A velocidade é constante com o tempo, ela não varia. E a aceleração é nula. Todo movimento, nós precisamos descrevê-lo. E essa descrição matemática do movimento é feita através de uma função matemática. E aí nós podemos ter, então, a função horária do movimento retilíneo uniforme. O que é a função horária? É aquela função que nos dá a posição do móvel no decorrer do tempo. Ou seja, que me dá o espaço em função do tempo. A função horária do movimento, está aí a primeira fórmula. Essa fórmula aqui para você é a fórmula mais fácil que tem para a gente gravar. Aqui, vocês estão apresentados a função horária do movimento retilíneo uniforme, tá? Onde esse S aqui é a posição do móvel num certo instante. Vou dar um exemplo. Vamos voltar aqui para a nossa viagem daqui lá para Fortaleza, Fortaleza de Macapá. Daqui lá são 800 metros. Eu quero saber o seguinte, eu saindo agora daqui, nesse instante, daqui a 3 minutos, onde eu vou estar? Eu saindo agora daqui a 3 minutos, a partir desse momento que eu começo a marcar, onde eu vou estar? Quem vai me dizer onde eu vou estar é essa equação aqui, é essa função matemática, função horária do movimento uniforme. Tá aí um macete, você nunca mais vai esquecer essa fórmula, você quer ver? Essa aqui é o que o pessoal chama da fórmula do sorvete. Olha, S igual aqui a um sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Só você lembrar daquele sorvete de açaí, daquele sorvete de cupuaçu, que você vai lembrar da equação horária, a função horária do movimento retilíneo uniforme. S igual a S0 mais V vezes T. Onde S é a posição num certo instante T, S0 é a posição inicial, ou seja, é a posição que você vai adotar no instante que começa a marcar o tempo. É o referencial, é aquele velho referencial que nós falamos lá nas nossas primeiras aulas. V é a velocidade, não esqueça que essa velocidade no movimento uniforme é constante, ela não varia, velocidade escalar, e T é o tempo que você determina para calcular aquela posição. Aqui tem alguns exemplos, depois você vai dar uma olhada, porque daqui a pouco nós vamos fazer um exercício, mas esses movimentos, eles podem ser progressivo e pode ser retrógrado. Nós temos movimento progressivo e movimento retrógrado. Movimento progressivo é quando o sentido que você está se deslocando é o mesmo sentido da velocidade. Vou voltar ao nosso exemplo aqui. Eu estou saindo daqui da frente dos nossos estúdios de desafio, indo lá para Fortaleza de Macapá. Eu vou adotar como sentido positivo da minha trajetória, não esqueça que nós falamos, a trajetória são exatamente essas sucessivas posições que o móvel ocupa ao longo do movimento. Então, se eu disser o seguinte, se o móvel está se deslocando daqui, que é o meu referencial, é aqui, no ponto em que eu estou, até lá na Fortaleza, se eu disser que daqui para lá é o meu sentido positivo da trajetória, tudo que estiver vindo de lá para cá está em sentido contrário ao meu. Eu saio daqui na minha bicicleta e vem um carro de lá para cá,
Isso significa o quê? Que na minha ida daqui para lá, como eu estou no sentido positivo, a minha velocidade é positiva. E quem vem em sentido contrário, a velocidade é negativa, porque ele vem no sentido contrário ao sentido positivo da minha trajetória. Neste caso, quando você tem um móvel se deslocando com velocidade positiva, ou seja, o que é a velocidade positiva? É quando o móvel está se deslocando no mesmo sentido que eu adotei como positivo para a trajetória. Se a velocidade é positiva, você tem o que nós chamamos de movimento progressivo. Isso que é um movimento progressivo, quando a velocidade é maior que zero, ou seja, quando a velocidade é positiva. Se eu estou indo daqui lá para Fortaleza de São José de Macapá, eu estou fazendo um movimento progressivo. Na minha volta, quando eu caminho de volta, quando eu dou retorno, eu já estou num movimento que nós vamos chamar de movimento retrógrado. Então tá aí, dois conceitos importantes para nós. Movimento progressivo, velocidade positiva. O móvel se desloca no mesmo sentido positivo da trajetória. Movimento retrógrado é quando ele vem em sentido contrário. Isso é fácil. Nós vamos utilizar muito aqui na física, na química e principalmente na matemática, gráficos, análise gráfica. Toda função, toda equação, ela pode ser representada graficamente. Então, uma análise gráfica desta função aqui, você vai aprender isso em matemática quando você estiver estudando função. Com certeza você já estudou função em algum momento. No gráfico no gráfico do espaço em função do tempo, que é o gráfico dessa função aqui, como o tempo, que é a variável, é o que está mudando, tem expoente 1, ou seja, isso aqui é uma função do primeiro grau. Quando é que a função é do primeiro grau? Quando o maior expoente da variável, no caso aqui o tempo, for 1. Quando não aparece é porque é 1. Se aqui fosse 2, seria uma função quadrática, seria uma função do segundo grau. E assim sucessivamente. Neste caso aqui, essa função do espaço em função do tempo, do movimento retilíneo uniforme, é uma função do primeiro grau. E o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Não esqueçam disso, tá? Se você vai aprender mais detalhadamente lá em matemática. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Se no instante zero, no instante inicial, quando você começou a marcar o tempo, digamos que o móvel estivesse nessa posição S0, bem aqui, ó. Instante zero, o móvel está bem aqui. E num certo instante T qualquer, o móvel está bem aqui, na posição S. Como eu sei que a função é do primeiro grau, é uma reta, então o gráfico é esse aqui, ó. Este aí é o gráfico da função horária do movimento retilíneo uniforme, tá bom? E o gráfico da velocidade? Só que também, vou apagar aqui, tá? Esse gráfico aí, crescente, é quando a velocidade ela é positiva. O espaço está aumentando. Então, esse gráfico aqui é para quando você tem um movimento progressivo, velocidade positiva. E se a velocidade for negativa? Significa que o espaço ele vem diminuindo, ou seja, a posição do móvel em relação ao referencial que você adotou vem diminuindo. Então, neste caso, o gráfico continua sendo uma reta,
espaço em função do tempo. Aqui a posição inicial, só que agora é uma reta decrescente. Neste caso, se a velocidade é negativa, ou seja, a velocidade vem diminuindo, o gráfico ele vem decrescendo. Ok? Aqui diz, olha, o gráfico de posição por tempo do movimento uniforme é uma reta crescente ou decrescente, já que apresenta uma equação do primeiro grau em sua função horária da posição. Está aí exatamente o que nós explicamos aqui. Aqui a gente mostra algumas tabelas, ou seja, valores numéricos, isso a gente vai fazer nos exercícios, nesses exemplos. E para este movimento, qual é o gráfico da velocidade em função do tempo? Vou apagar aqui, tá? Esse aqui que nós mostramos foi o gráfico da velocidade em função do tempo. O apagador aqui está meio ruim. Para o movimento uniforme, o gráfico da velocidade, veja que já é diferente. Em função do tempo. Aqui era o gráfico do espaço em função do tempo. Aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Lembrando, característica principal do movimento uniforme, velocidade constante. Estava logo lá no início quando nós falamos. Não esqueçam disso. Característica principal do movimento uniforme, velocidade constante e aceleração zero. E quando a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então, se a velocidade ela é constante, significa que ela não varia com o tempo. Se ela não varia com o tempo, significa que o valor da velocidade nesse movimento, o tempo vai passar e o valor da velocidade vai continuar sempre o mesmo. Então, o gráfico dela é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Tá aqui, ó. Esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. Isso aqui se a velocidade for positiva, tá? E se a velocidade for negativa, para esse caso aqui, ó. Se a velocidade for negativa, o gráfico da velocidade em função do tempo também é uma reta, só que aqui na parte de baixo do gráfico. Ó. Aqui, uma velocidade negativa, está abaixo de zero. Então, isso aqui para V menor que zero. Ou seja, a velocidade não varia. Nós já vamos aproveitar, fazer uns exercícios, porque é o seguinte, eu já expliquei para vocês uma coisa. Só tem um jeito da gente aprender de forma segura essas fórmulas aí. Não é decorando, não é fazendo cola, não tem outra maneira. Tem gente que pega e faz o seguinte, chega no quarto e enche de fórmula, prega tudo, até no teto para ficar olhando, quando acorda de repente está lá a fórmula. O problema é que isso não é uma forma segura de aprender. A forma mais segura que nós temos de aprender essas fórmulas é nos acostumando com ela, é manuseando, é fazendo exercícios. Depois do 10º, do 20º, do 30º exercício em diante, a fórmula já vem automática na sua cabeça. Então vamos lá. Vamos fazer esse exercício aí de número 1. Diz assim, olha, na pista de uma montadora de automóveis, foram feitas medições do comprimento da pista e do tempo gasto por um certo veículo para percorrê-la. Os valores obtidos foram, respectivamente, 1.030 metros e 25 segundos. Então, vou colocar aqui, ó. Acho que está funcionando isso aqui, não tá? Comprimento da pista, que eu vou chamar de S. 1.030 metros. Esse é o comprimento da pista e o tempo gasto por um veículo para percorrê-la. Vou chamar de T. 25 segundos.
Levando-se em conta a precisão das medidas efetuadas, é correto afirmar que a velocidade média, chamar de V, a velocidade média desenvolvida pelo citado veículo foi em metros por segundo de quanto? Pronto, está aí um exercíciozinho simples, direto, não tem nem muito o que pensar. Mas eu já vou começar a dizer umas coisas aqui para vocês. Todas as vezes que você for resolver um exercício, primeiro, lê com calma. Lê em tirar dele os dados, o que ele está nos dando. O que ele está nos dando? Vai anotando lá. E identificar o que ele está pedindo. Nós precisamos saber o que ele está dando e o que ele está pedindo. Foi o que eu fiz aqui. Ele me deu o comprimento da pista, ele me deu o tempo que é o veículo, né? E o veículo percorre, que foram 25 segundos, e com isso ele quer saber qual é a velocidade média. Bem, se a velocidade média, eu posso considerar essa velocidade constante. Então, neste caso, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. No caso, não seria necessariamente retilíneo, porque eu não sei como é que é essa pista, mas é um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, eu posso usar a fórmula do sorvete. Fórmula do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. S igual a S0 mais V vezes T. S0, aí sou eu que vou dizer. Eu vou dizer o seguinte, olha, a minha posição no instante inicial é exatamente zero. Ou seja, quando eu comecei a marcar o tempo, eu estava exatamente no início da pista. Então, o S0, posição inicial, vai ser zero. A minha posição ele me deu 1030. A velocidade é o que eu estou procurando. E o tempo, 25 segundos. Equaçãozinha do primeiro grau. Vamos voltar lá na nossa primeira aula. Lembram da nossa primeira aula? A nossa primeira aula foi fazer conta. O meu professor adjunto não está aí, o meu professor adjunto, ele que é cobra nessas contas. Só veio na primeira aula. Então, para eu encontrar agora essa velocidade, eu vou ter somente que fazer conta. Tá bom? Um detalhe importante que você tem que olhar aqui são as unidades, tá? Vê que ele me deu a minha posição em metros, ele me deu o meu tempo em segundos, consequentemente, se eu usar esses valores, a minha velocidade vai vir em metros por segundo, que é exatamente no que ele está pedindo, ok? Então, esse 25 que está aqui, eu vou passar ele para o outro lado, ele vem dividindo, fica 1030, que é igual a 25, aliás, 1030 dividido por 25, que é igual a velocidade. Então, a minha velocidade será 1030 dividido por 25. Não gosto muito de fazer contas. Como não tem ninguém aqui para fazer por mim, eu vou fazer para você, tá? 1030 dividido por 25. Está aqui, olha, as nossas contas, nossas velhas contas. 1030 dividido por 25. Bom, 1 não dá para dividir por 25, 10 não dá para dividir por 5, mas 103 dá. Então, 103 dividido por 25 dá 4. 4. 4 vezes 25 dá 100. 103 menos 100 dá 3, baixo 0. 30 por 25 dá 1. 1 vezes 25 dá 25. 30 menos 25 sobra 5. Aí eu coloco, acabou aqui, né? Então eu coloco um 0 aqui e uma vírgula aqui. Isso aí é aquelas regrinhas de como a gente divide. Vamos recapitular isso, tá? Você precisa estar craque nisso aqui. 50 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25 é 50, para 50 nada. Então está aqui a nossa resposta. 41,2 metros por segundo. 41,2, espera aí, deixa eu apagar aqui. Metros por segundo. Pronto, resolvido meu. Letra C. 41,2 metros por segundo. O primeiro é só para a gente se animar, muito simples. É só saber qual é a função horária. S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. É
Pegar os dados que ele lhe deu a posição, ou seja, o espaço que foi percorrido naquela pista, o tempo que levou e calcular a velocidade, 41,2 metros por segundo. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz assim: a velocidade dos navios é geralmente medida em uma unidade chamada nó. Você deve ter ouvido falar. Tantos nós. Aqui, estou vendo aqui uns navios que passam aqui. Para quem não sabe, a gente está na frente do Rio Amazonas. Aqui passa navio de tudo que é tamanho que entra aí para a Amazônia, entra e sai para a Amazônia. Esses navios, eles passam aqui e a velocidade que é usada por esses navios não é o quilômetro por hora, nem é o metro por segundo. Eles costumam usar essa velocidade chamada nó. Nó, tá? Então, um nó equivale a uma velocidade de aproximadamente, vou colocar aqui, olha, um nó. Ele deu esse valor aqui, vale aproximadamente 1,8 quilômetro por hora. Ou seja, já me deu as condições para eu fazer a transformação. Não está passando lá? A gente está só ajeitando aqui que não estava passando lá, não? Agora tá. Ah, agora tá. E eu aqui animado, pensando que estava. Agora tá. Tem uma pergunta ali da Gabi, é? A Gabi quer saber, mas as unidades de medidas vão ser sempre essas? Não. Não. As unidades, cada problema vai nos dizer qual é a unidade. Nós falamos já em algumas unidades nas aulas anteriores. Se você ainda, Gabi, não viu as aulas anteriores, dê uma revisada lá. Lá nós falamos já das unidades de velocidade, como é que a gente transforma de metro por segundo para quilômetro por hora. Nós falamos das unidades de comprimento, de distância, falamos do metro, do quilômetro, falamos do hectômetro, do centímetro, do milímetro. E nós explicamos como é que a gente faz para transformar de uma em outra. Falamos das unidades de aceleração, metro por segundo ao quadrado, quilômetro por hora ao quadrado. Tá? As unidades dependem de cada situação. Por exemplo, nesse exercício aqui, a velocidade que ele nos deu foi o nó. A gente não tinha falado ainda do nó. Mas ele já me deu aqui, ele já disse que um nó equivale a 1,8 km por hora. Um navio russo que desenvolve uma velocidade constante de 25 nós, então ele me deu a velocidade, olha. Ele diz que a velocidade desse navio é 25 nós. Durante 10 horas, percorreria uma distância de... Ele diz o seguinte, durante um tempo de 10 horas, qual a distância que ele vai percorrer? Eu vou chamar de essa distância. Eu vou só iniciar esse problema, eu vou dar 30 segundos para você resolver ele. A primeira coisa que você tem que observar, observe aqui que as suas respostas estão todas em quilômetros, né? Ele quer saber a distância percorrida. Se você observar as alternativas aqui, elas estão todas em quilômetros, ok? Então, para eu encontrar essa distância em quilômetro, se eu usar o meu tempo em hora, necessariamente eu vou ter que usar a minha velocidade em quilômetro por hora. Eu não vou poder utilizar o meu tempo em hora e a minha velocidade em nós, porque senão eu não vou ter a minha resposta em quilômetros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse problema é ter cuidado com as unidades. Então, eu vou ter que transformar essa unidade de nó para quilômetro por hora. Mas ele já me disse. Ele me disse que um nó equivale a 1,8 km por hora. Então, aqui, ó, a minha velocidade em quilômetro por hora vai ser 25 vezes 1,8. 25 vezes 1,8. Tem alguém que possa fazer? Vou dar 10 segundos para você. Faça essa conta aí e mande dizer para mim quanto é que é. A Juliana está lá esperando o resultado. 25 vezes 1,8. Façam lá essa conta. Bora ver se a gente sabe fazer conta. Mas não vale fazer, porque se for para fazer na máquina de calcular, é fácil aqui. Multiplique lá. 25 vezes 1,8. Me diga quanto é que dá.
Vamos lá, será que alguém fez? Alguém fez aí, Juliana? Fez? Quanto deu? Coloca lá a resposta. Quanto deu? Será que alguém fez? 25 vezes 1,8. Quanto foi que deu lá? Ninguém fez? O pessoal está fazendo lá. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. Dá 0, dá 5, dá 4. Só que eu tenho aqui uma casa decimal aqui no multiplicador. Então, eu tenho que colocar uma aqui. Então, vai dar 45. Foi isso que deu lá? 44 deu ali, foi? Será que fui eu que errei? Não, não é 44 não, ó. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4 que foi 20. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2. Dá 0, dá 5, 4, dá 45, tá? Mas não tem problema, para quem fez 44, refaça lá que é 45. Tá? Então pronto, a minha velocidade é 45 km por hora. Está feito o primeiro passo. E o segundo passo qual é? Agora sim nós vamos calcular o que ele quer. Ele quer a posição, quantos quilômetros o navio vai andar nesse tempo de 10 horas. E agora, o que é que eu faço? Vamos para a fórmula do sorvete. Imagine aquele sorvete de graviola agora, nesse calorzão que está aqui, um sorvete de graviola. A gente está no lado da sorveteria aqui. Inclusive, depois tu me dá o nome da sorveteria aqui que eu vou anunciar. Quem sabe não chega um sorvete aqui para gente. Olha, fórmula do sorvete. Eu já ia escrever com isso aqui. Fórmula do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Essa é a fórmula do sorvete, tá? Então, vamos lá. S é igual a S0 mais V vezes T. O S é o que eu estou procurando, é a posição dele, quantos quilômetros ele vai andar. S0, novamente, mas Jorge, sempre a posição inicial é 0? Não, nem sempre, mas quando não for, ele vai me dizer. Ele vai dizer, olha, no instante 0, o móvel já estava na posição 5, 10, 15, não sei. Mas aqui, como ele não deu, eu vou adotar 0, porque eu vou dizer que no instante inicial, ele estava na posição 0. Então, o S0 é 0. A velocidade eu já calculei, 45. E o tempo, 10. Então, S, 45 vezes... Ah, mas 45 vezes 10, esse você sabe fazer, não sabe? 45 vezes 10, não precisa nem fazer muita conta. Multiplicar por 10, você só vai acrescentar mais um 0 aqui. Ou seja, 450 quilômetros. Resolvida, item D. Ok? Mais um resolvido. A gente vai se acostumando. Olha, uma fórmula a gente já está craque. A fórmula do sorvete, né, Lucas? Gosta de sorvete, Lucas? Gosta. O Lucas daqui, depois eu vou apresentar o Lucas para vocês. Se vocês quiserem mandarem o sorvete para ele, S igual a S0 mais V vezes T. Questão de número 3 é o seguinte. Com aproximadamente 6.500 quilômetros de comprimento, olha o Rio Amazonas, estamos na frente do Rio Amazonas, depois a gente vai filmar o Rio Amazonas aqui para mostrar para vocês. Vocês terem uma ideia aqui onde a gente está, estou olhando para cá. Ó. Ele tem aqui, de largura, daqui até para a Ilha dos Porcos, que fica do outro lado, mais de 10 quilômetros de largura, só aqui. Mas lá na boca do Rio Amazonas, entre a Ilha do Curuá e a Ilha Viçosa, são quase 30 quilômetros. É longe, é largo esse rio. Mas é assim, com aproximadamente 6.500 quilômetros de comprimento, eu vou chamar isso de S, tá? É o comprimento, 6.500 quilômetros. Mas eu queria só, quando chegar no meio da aula, alguém me avisasse, porque eu vou passar para o outro assunto. Sr. Jonildo já está aqui, daqui a pouco tem aula de literatura para o Sr. Jonildo, tá? 6.500 quilômetros de comprimento, o rio Amazonas disputa com o Nilo o título de rio mais extenso do planeta. Suponha que uma gota d'água que entre no rio Amazonas possua velocidade
de 18 km por hora. Ele me deu a velocidade da gota d'água. 18 km por hora. E que essa velocidade se mantenha constante durante todo o percurso. Olha, velocidade constante. Velocidade constante é característica de que movimento? A gente já sabe. Movimento uniforme. Movimento uniforme, a fórmula é a fórmula do sorvete. Então, velocidade constante, já sei que o movimento é movimento uniforme. Nessas condições e com tempo aproximado em dias, que essa gota leva... Nessas condições e com tempo, deve estar digitado errado isso aqui, com tempo aproximado em dias, ou deve ser qual o tempo aproximado, né, em dias, que essa gota levaria para percorrer toda a extensão do Rio Amazonas. Ele quer o tempo que vai levar, só que observe a unidade que ele pede aí. Ele não pede em hora, ele não pede em minuto, nem em segundo, ele está pedindo em dias. O único detalhe diferente nessa questão aqui é nós observarmos as unidades. Ele está pedindo a nossa resposta em dias. Para eu encontrar essa resposta em dias, eu não vou poder utilizar simplesmente essas unidades que eu estou fazendo aí. O que eu posso fazer? Se eu tenho o espaço em quilômetros, tenho o tempo tenho a velocidade em quilômetro por hora, se eu usar dessa forma, o meu tempo virá em hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro o meu tempo em hora e depois eu vou transformar para dias. Se eu tiver o tempo em hora, eu transformo para dias. Como é que transforma? Nós fizemos isso lá na nossa primeira aula. Como é que transforma? Em um dia, eu tenho quantas horas? Todo mundo sabe, 24. Então vamos lá. Eu já tenho os dados, já sei o que ele quer, agora eu preciso da fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é essa mesmo que você está pensando. S igual a S0 mais vezes... Fórmula do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. O S, a distância que ele vai percorrer, a gota d'água vai percorrer. Imagine como é o exercício. Sai lá do Peru uma gota d'água, pegou e pingou lá uma gota d'água vermelha lá, e ela sai 18 km por hora. Ela vem percorrendo tudinho aí esses rios, até chegar aqui na boca do Rio Amazonas, mais ali na frente um pouquinho. 6.500 quilômetros, é quanto ele vai andar? 6.500 quilômetros. O S0, Jorge, aí de novo. A minha posição inicial, onde é que eu vou adotar como sendo a minha origem dos espaços? Lá onde a gota começou. Ou seja, no instante zero, a minha posição era zero. Agora, por exemplo, se ele dissesse assim, não, eu quero saber o tempo de Manaus para cá, aí a minha posição inicial já não seria mais zero. Seria a posição, eu iria iniciar, marcar o tempo quando a gota estivesse passando na frente de Manaus. Certo? Então, eu nem sei, aliás, o Rio Amazonas nem passa em Manaus, nem passa por lá assim também. A velocidade é 18. E o tempo eu vou encontrar. Então, novamente, uma função, uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, a gente tem que saber resolver. Eu vou deixar de um lado somente aquilo que eu estou procurando, ou seja, a minha incógnita, que é o tempo, e o resto eu passo para o outro lado. Então, vai ficar 6.500 dividido por 18. 6.500 dividido por 18. Alguém pode me ajudar aqui, que eu estou com preguiça de fazer conta. Cadê o pessoal da conta? Olha, nossa primeira aula foi fazer conta. Foi exatamente para a gente, sempre vai chegar numa continha dessa. Então, eu tenho que saber como é que eu divido agora 6.500 por 18. Será que você consegue? Por aí você vai percebendo as suas dificuldades que você tem com as continhas. Tá? Se você tiver essas dificuldades, foi o meu conselho que eu já dei lá atrás. Nós precisamos treinar. Treinar conta. Ficaram vários exercícios para você fazer. Não vamos ter oportunidade mais lá na frente de resolver mais exercícios ainda, mas essas contas elas são imprescindíveis para nós. Tá? Então, 6.500 dividido por 18. Não é uma conta muito simples de se fazer, não. Mas 6.500 dividido por 18, eu vou pegar aqui 6 não dá para dividir por 18, mas 65 dá.
65 por 18 vai dar aproximadamente 3. 8 vezes 3, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Sobrou aqui, deu 54. 5 menos 4, 1. 6 menos 5, 1. Baixa o outro zero. Agora deu 110 dividido por 18. 6... Será que dá 6? 6 vezes 2, 12. Eu acho que dá 6. Deixa eu colocar aqui 6. Vamos ver. Se não der 6, vai ser 5. 8 vezes 6, 48, vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 110 menos 108, 2. Sobra 2. Baixa o outro zero. 20 dividido por 18, 1. 1 vezes 18 dá 18, 20 menos 18, 2. Acabou, eu coloco um zero aqui, zero aqui, vírgula aqui, então vai dar 361, por aí vai, 361. A gente está falando de aproximadamente, então vai dar 361 uma hora. Isso aqui é aproximado, tá? Ele está pedindo tempo aproximado. Mas se você for olhar, não tem essa resposta. 361 horas. E não é para ter mesmo, porque ele pediu o tempo em quê? Em dias. Não foi em dias que ele pediu? Foi. Ele disse assim, olha, o tempo aproximado em dias. Então, esse valor eu tenho que transformar para dias. E como é que eu transformo? Basta eu lembrar que em um dia eu tenho 24 horas. Para eu, então, encontrar esse meu valor em dias, eu tenho que dividir o valor que eu tenho. Aí acabou aqui meu espaço. Espera aí. 361 dividido por 24. Mais uma continha para a gente fazer. 361 dividido por 24. Essa eu vou deixar para você fazer na sua casa, que nós vamos passar para o outro assunto, tá bom? 361 dividido por 24. Faça aí a continha, você vai encontrar uma dessas respostas aí. Vai ficar uma questão aí, mas outras questões que você vai fazer depois. A questão 4 e a questão 5, tá? E nós vamos passar agora para o estudo do outro movimento. Movimento retilíneo uniformemente variado. Não esqueçam, tá? Para você chegar na resposta, tem que pegar esse valor aqui e dividir por 24, mas não vale fazer na maquininha de calcular nem no celular. Para treinar, treine lá, aí você vai encontrar a resposta. Aprendemos tudo sobre movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante, aceleração nula. O gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. Se a velocidade for positiva, é uma reta do espaço em função do tempo, é uma reta crescente. Se a velocidade for negativa, é uma reta decrescente. O gráfico da velocidade em função do tempo, como a velocidade é constante, é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Se for positivo, está acima de zero. Se for negativo, abaixo de zero. Isso é o movimento retilíneo uniforme. E a função horária, a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais B vezes T. Só que agora nós vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento aqui ele é diferente do anterior. Neste movimento, há agora uma variação da velocidade.
a velocidade ela vai variar com o tempo, mas ela vai variar de forma uniforme, ou seja, ela não vai variar de qualquer jeito. Ela vai variar obedecendo uma função. E no caso a gente vai ver que é uma função linear também. Ela vai aumentar ou diminuir de forma constante. Não pode parecer até meio um paradoxo? Como é que ela vai variar de forma constante? Sim, a variação dela é constante, mas ela varia. Ela vai aumentando de forma uniforme, ou ela vem diminuindo de forma uniforme. Então, a velocidade neste movimento, ela é variável e ela varia de forma constante. O móvel percorre distâncias cada vez maiores ou menores em cada intervalo de tempo. Ou seja, se a velocidade varia, é porque tem uma aceleração. Se tem uma aceleração, neste caso, neste movimento, essa é a característica principal desse movimento, tá? A aceleração é constante e diferente de zero. Você lembra que no movimento uniforme a aceleração era zero? Neste aqui, a aceleração ela é constante, tem sempre o mesmo valor, mas é diferente de zero. Ou seja, isso faz com que a velocidade esteja sempre aumentando ou sempre diminuindo de forma linear. E qual vai ser a função horária desse movimento? Você lembra da definição de aceleração que nós demos? Aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo. É daí que vem a função horária desse movimento. A função horária do movimento é a fórmula do sorvete mais um pedaço. É a fórmula do sorvete mais... o que é que a gente coloca no sorvete? O que é, Lucas, que a gente coloca no sorvete mais aqueles negócios daqueles... Coloca calda, coloca amendoim. O que mais coloca aí? Vocês que gostam de sorvete? Enche o sorvete lá. Então, a função horária do movimento uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Jorge, agora ficou um negócio mais esquisito. Ficou uma fórmula maior. Olha, é a mesma fórmula do sorvete, mais o pedaço que eu disse para vocês, mais a calda do sorvete para ali, com amendoim, com aqueles bombonzinhos que a gente coloca em cima e aquele canudinho que a gente coloca também. Aqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Essa é a função horária do movimento uniformemente variado, onde S é a posição do móvel num certo instante t. S0 nós já explicamos, é a posição inicial, ou seja, a posição que o móvel estava no instante que a gente começou a marcar o tempo, ou seja, para t igual a zero. V0, lembrem que lá no anterior nós não falamos em V0, porque lá a velocidade era sempre o mesmo valor. A velocidade inicial e a velocidade em qualquer instante era a mesma, agora não. Você tem um valor inicial para a velocidade e esse valor ele pode aumentar ou diminuir, dependendo da aceleração ser positiva ou negativa. Então, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração. Lembrem que a aceleração nesse movimento é constante, tem sempre o mesmo valor. Estamos falando da aceleração escalar. E T é o tempo. Mais uma equação, vocês estão apresentados. S igual a S0 mais V0 vezes T mais meio de AT ao quadrado. Bem, mas nós falamos que a velocidade nesse movimento varia. E ela, olha, observe que essa função aqui é uma função do segundo grau, tá? Se ela é uma função do segundo grau, já vou até desenhar o gráfico dela aqui para vocês. Ó. O gráfico dessa função aqui, você vai aprender isso também. O gráfico do espaço em função do tempo. O gráfico dessa função
do segundo grau é uma parábola. Parábola, função do segundo grau. Você vai aprender isso. Não sei se está desenhado bonitinho, mas está aí. O gráfico é esse aí. Ele varia dessa forma. Lembre que no anterior, o gráfico era uma reta. Nesse aqui é uma parábola. Aqui tem uns exemplos para se calcular. Tá. E a função da velocidade? Se a velocidade varia, ela não é mais constante, então ela varia de que forma? O espaço varia com essa equação, do espaço em função do tempo. E a velocidade, como é que ela varia? Ela já varia de forma linear. Vou colocar bem aqui no lado. V em função do tempo. É uma função do primeiro grau. V é igual a V0 mais A vezes T. V igual a V0 mais AT, é o watt. É a fórmula do watt. V igual a V0 mais A vezes T. A velocidade ela já é variável. Se ela é variável, V é a velocidade no instante T, V0 é a velocidade inicial e A a aceleração. O gráfico dela, de V em função do tempo, pode ser, se a aceleração for positiva, uma reta crescente, tá? Com cavidade voltada para cima é quando a aceleração é positiva. Se a aceleração for negativa, esse gráfico ele já fica ao contrário. Isso aqui é para aceleração negativa. Aqui, quando a aceleração é positiva, é uma reta crescente. E se a aceleração for negativa, a velocidade vai diminuindo com o tempo. Uma reta decrescente. E aí nós vamos ter dois tipos de movimento nesse caso. Eu vou dar um exemplo clássico desse tipo de movimento. A gente vai aqui num carro. Vai num carro. Uma estrada reta. Uma velocidade de 80 km por hora. E aí, quando você, sem perceber, quando estava em cima, você enxerga um buraco, uma cratera. O que você vai fazer? Não dá para desviar do buraco. Vou aqui no carro, enxerguei, vou com 80 km por hora. Enxerguei um buraco ali, está a 10 metros que eu enxerguei. O que eu faço? Piso no freio. A velocidade que eu ia com 80 km por hora, vai acontecer o que com ela? Aumentar ou diminuir? Se eu piso no freio, a velocidade vai diminuir. Tomara que eu consiga parar antes de cair no buraco. Se a velocidade diminui, é porque o meu movimento está desacelerado. Eu tenho uma aceleração negativa. Aquela aceleração negativa fez com que a minha velocidade, que era 80, viesse diminuindo até eu parar, até chegar em zero. Ok? Aí eu tenho um movimento desacelerado. A minha velocidade vai diminuindo. Mas essa velocidade, quando eu passo do buraco, passei devagar, parei um pouco, respirei, chamei um palavrão para o prefeito que deixou aquele buraco lá e começo de novo. Aí eu piso no acelerador. O que acontece com a minha velocidade? Aumenta. A minha velocidade vai aumentando, sai de 0, 1, 5, 10, 15, 20, até eu chegar nos 80 km por hora que eu estava de novo. Ou seja, neste caso, eu provoquei uma aceleração no meu móvel, no meu carro. A aceleração, neste caso, é positiva. A minha velocidade está aumentando.
Quando eu pisei no freio, a minha era uma desaceleração, aceleração negativa, ela estava em sentido contrário ao sentido positivo da minha velocidade. Aí eu tinha um movimento desacelerado. Agora, quando eu acelero, aumento a velocidade, imprimo uma aceleração positiva, neste caso eu tenho um movimento acelerado. Então esses são os dois tipos, acelerado e, quando ele é desacelerado, nós chamamos de retardado. Tá? Vamos fazer uns exercíciozinhos? Antes de fazer esse exercício, eu vou apresentar a vocês uma fórmula que vai nos ajudar muito. Quando você pega esta equação, junta com esta e elimina o tempo, ou seja, se vier um problema em que você não tem o tempo como grandeza, não lhe der o tempo, não lhe pedir o tempo, você não vai precisar do tempo, mas você precisa calcular a posição, ou a velocidade, ou a aceleração. Quando você não tiver o tempo, você vai usar uma outra equação que, na verdade, é uma junção dessas duas aqui, que é a equação de Torricelli, de Evangelista Torricelli. Eu acho que o cara era italiano. Tem esta aqui, ó. Equação de Torricelli. Como é que escreve o nome dele? Isso é com 2 L's. É 2 L's. Torre. Italiano, eu não sei nada. Equação de Torricelli. Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Essa equação, veja que não tem o tempo aqui. O que é que nós temos aqui? A velocidade, constante t, a velocidade inicial, a aceleração e a variação do espaço. Só lembrando que a variação de espaço nós falamos lá na primeira aula. ΔS é a posição final menos a posição inicial. É a variação da posição. Normalmente é o espaço percorrido, tá? Equação de Torricelli. É o deslocamento. Vou recapitular aqui para a gente resolver os exercícios. Essa nossa aula tem mais quantos minutos? 20, então pronto, vai dar para a gente resolver os nossos exercícios. Vamos recapitular aqui rapidamente para nós começarmos a fazer o exercício. Nós estamos falando de movimento retilíneo uniforme, já sabemos tudo do movimento retilíneo uniforme. E agora do movimento retilíneo uniformemente variado. Característica do movimento retilíneo uniformemente variado. Aceleração constante diferente de zero. Essa é a característica principal. Ele tem uma aceleração. No movimento uniforme, a aceleração era zero. Por isso que a velocidade não variava. Mas nesse movimento uniformemente variado, tem uma aceleração e ela é constante. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Se a aceleração é positiva, faz com que o módulo da velocidade aumente. Se a aceleração é negativa, o módulo da velocidade diminui. A função horária desse movimento, que é aquela que nos dá a posição em função do tempo, S igual a S0, já apaguei dali, mas está aí, S igual a S0 mais V0t mais meio de A vezes o tempo ao quadrado, onde A é a aceleração. A velocidade também varia, ela varia de forma uniforme, ela varia obedecendo uma função horária do primeiro grau, V igual a V0 mais A vezes T. V igual a V0 mais A vezes T. Quando eu junto essas duas fórmulas, eu tenho a equação de Torricelli. Junto e elimino o tempo. A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, ou seja, a variação de espaço. Vamos lá, nosso primeiro exercício aqui. Vou apagar isso aqui. Vou resolver aqui o exercício. Olha, diz assim. Um foguete lançador de satélites
partindo do repouso. Olha que dado importante, partindo do repouso. Partindo do repouso significa o quê? Que no instante inicial, a velocidade dele era 0. Então, V0 já sei que é 0. Ele atinge a velocidade de 5.500 km por hora. Desculpe, 5.400 km por hora. Após 50 segundos. A partir do instante inicial, passados 50 segundos, ou seja, o meu tempo é 50 segundos. Supondo que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, sua aceleração escalar média é... Ele quer aceleração. E se você observar aí, as alternativas estão todas em metro por segundo ao quadrado. Bem, eu já sei o que ele me deu. Ele me deu a velocidade inicial, me deu a velocidade final, me deu o tempo e está pedindo a aceleração. Eu só preciso encontrar qual é a equação matemática que eu vou utilizar. Primeiro, que tipo de movimento é esse? Será que é movimento uniforme? Não. Por que eu posso afirmar que não é movimento uniforme? Porque a velocidade está variando. Ela saiu de 0 e chegou em 5.400. Então, se a velocidade varia, então não é movimento uniforme. Que movimento é? Movimento uniformemente variado. No caso, retilíneo também. Ele disse que a trajetória é uma reta. Mas no movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho 3 equações para usar. Eu tenho a minha função horária, não está aqui. Eu tenho a minha função da velocidade, que ainda está aqui, ó. E tenho a minha equação de Torricelli. Aí você olha aqui os dados. Você tem aqui espaço. Não me deu nem espaço, nem está pedindo. Então, já não sei, eu sei que eu não vou usar aquela primeira lá, função horária. Ele me deu velocidade inicial, me deu o tempo e está pedindo a aceleração. Está aqui a equação, olha. A função da velocidade do movimento uniformemente variado. V é igual a V0 mais A vezes T. Resolvido o problema. Vamos lá. O V. Vamos observar as unidades. Tem um detalhe aqui, olha. A minha velocidade está em quilômetro por hora. O meu tempo está em segundo. Se eu pegar e usar da forma que está aqui, vai dar errado. Falei ainda há pouco, eu não posso usar unidades diferentes. Eu vou ter que transformar para unidades do sistema internacional. Se eu vou usar o meu tempo em segundos, eu não posso usar a minha velocidade em quilômetro por hora. Então, ou eu transformo o tempo para hora, ou transformo a velocidade para metro por segundo. Ou eu faço uma coisa ou faço outra. Como a minha resposta está em metro por segundo ao quadrado, eu vou pegar esse meu 5.400 km por hora e transformar para metro por segundo. Aí a gente tem que lembrar novamente. Como é que eu transformo de metro por segundo para quilômetro por hora? Aproveitar e relembrar aqui para vocês. Está lá na aula passada. Se você não assistiu à aula passada, não sei se foi na aula passada ou na primeira aula, vá lá no Google Meet, né, que está as aulas. Onde é que está? Como é que é o... No Classroom. Aqui é só inglês. Aqui todo mundo sabe falar inglês. Lá no Classroom, na sala de aula. Você vai lá, está lá a aula passada, e lá você vai ver como é que a gente transforma de quilômetro por hora para metro por segundo, e como é que transforma de metro por segundo para quilômetro por hora. A gente lembrar que em 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros, em 1 hora eu tenho 3.600 segundos, aí simplifico lá, vai ficar 1 sobre 3,6. Então, significa que para eu transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido o valor que eu tenho por 3,6. E para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico
por 3,6. Esse 3,6 vem exatamente dessa transformação de 1 quilômetro, 1.000 metros, 1 hora, 3.600 segundos. Então, eu tenho que pegar esses meus 5.400 quilômetros por hora, dividir por 3,6 para eu ter o meu resultado em metros por segundo. Então, eu vou dividir isso aqui por 3,6. Chegou a hora da conta. Quem é que vai fazer essa conta aí? 5.400. Faz aí, Lucas, na tua máquina de calcular, que eu não vou fazer essa conta. O pessoal vai fazer lá em casa. 5.400 dividido por 3,6. Falta 15 minutos para terminar, né? Ali é rápido, né? Na calculadora até eu faço assim, 1.500. Será que dá isso aí? Vejam, tudo que eu falei na primeira aula, nós precisamos saber fazer conta. Não adianta eu ficar fazendo conta aqui para vocês, que não adianta nada. O importante é você tentar fazer lá essas contas, tá? Então, se você dividir 5.400 km por hora por 3,6, dá 1.500. Segundo os nossos assistentes aqui, 1.500 metros por segundo. Agora que eu transformei a minha velocidade para metro por segundo, agora é só continuar aqui, ó. V. Tem aqui, ó. V é 1.500. V0 é 0. Mais a aceleração é o que eu estou procurando. E o tempo é 50. Pronto. Pego esse 0 aqui, vai embora, né? Esse 50 que está multiplicando aqui a aceleração, eu passo para cá dividindo. 1.500 dividido por 50 é igual à aceleração. Agora ficou fácil, olha. Corto aqui, ficou 15 por 5 dá 3, e sobra o 0 ali, então dá 30 metros por segundo. Isso aqui não precisa fazer, isso aqui a gente faz de cabeça, né? 30 metros por segundo ao quadrado, letra A. Tirando as contas, tudo bonitinho. Para fazer um exercício de física, nós precisamos, primeiro, conhecer a equação matemática, os conceitos. Se a gente não conhecer, a gente não faz. Isso a gente já aprendeu. Já sabemos o que é aceleração, o que é trajetória, o que é velocidade. Já sabemos que tipo de movimento nós temos, se é movimento uniforme, se é movimento uniformemente variado. Já conhecemos as funções, função horária, função do espaço, função do tempo, da velocidade, da equação de Torres-Sebre. Precisamos saber fazer as transformações de unidades, em quais unidades eu devo usar, e preciso saber fazer conta. Daí é sair para o abraço. Vamos fazer mais um, ainda dá tempo de fazer mais um. Diz assim, ó, um móvel inicialmente em repouso. Inicialmente em repouso, então significa que a velocidade inicial dele é 0. No ponto de partida, passa a ser acelerado constantemente à razão de 3 metros por segundo ao quadrado. Aceleração constante. Eu já empurrei umas 3 vezes essa mesa. 3 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração é constante, que movimento é esse? Será que é movimento uniforme? Não. Se ele tem uma aceleração e essa aceleração é constante, então é um movimento uniformemente variado. A velocidade do móvel, após ter percorrido 24 metros, ele me deu a distância que ele percorre. 24 metros. A velocidade do móvel, após ter percorrido 24 metros, foi. Aí, ó. O móvel, inicialmente em repouso, no ponto de partida, passa a ser acelerado constantemente à razão de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele quer a velocidade do móvel após ter percorrido 24 metros. E agora? Eu já sei que é um movimento uniformemente variado. Ele me deu a velocidade inicial, me deu a aceleração, me deu o espaço que ele percorre. Qual é a velocidade dele?
E aí vamos ver qual equação é que a gente vai usar. Eu até apaguei a equação daqui. Mas vocês lembram, tem 3 equaçõezinhas no movimento uniformemente variado. Uma é da função horária, S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. A outra é da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. E a outra é a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Como aqui nesse problema ele não me deu tempo, e também não está pedindo tempo, ele eliminou o tempo, eu já sei qual é a equação que eu vou usar. Qual é? Torricelli. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Será que eu tenho esses dados todos? Vamos ver. V ao quadrado é o que ele está pedindo. O V0 é 0. Então, 0 ao quadrado dá 0. Mais 2 vezes a aceleração, que é 3. Vezes o ΔS, que é 24. Se você observar, aqui, as unidades, a aceleração está em metro por segundo ao quadrado, o espaço está em metro, então a minha resposta vai vir em metro por segundo. Eu não preciso fazer transformação de unidade. Já está tudo em unidade no sistema internacional. O que eu preciso fazer agora, então, Jorge? Fazer conta. V quadrado é igual 2 vezes 3, 6, 6 vezes 24. 6 vezes 24. Se o André Lucas estivesse aqui, ele já ia fazer essa conta para nós. Mas como ele não veio hoje, 6 vezes 4, 24 vão 2, 6 vezes 2, 2 e 2, 6 vezes 2, 12 e 2, 14. Dá 144. V quadrado igual a 144. Então, V é igual mais ou menos raiz quadrada de 144. Não esqueça, quando ele está potência de um lado, passa por outro lado na forma de raiz. Se é ao quadrado, vai ser raiz quadrada. Então, a minha velocidade vai ser igual, mais ou menos, porque pode ser positivo ou negativo. Aqui só está interessando para nós o valor positivo da velocidade. Então, raiz quadrada de 144. Agora pegou. Agora, nem a maquininha, eu acho que nem na maquininha do celular mas você tem que saber. O número que é multiplicado por ele mesmo dá 144 é 12. Raiz quadrada disso, tem alguns números que a gente vai se acostumando. Raiz de 144 é 12, raiz de 25 é 5, raiz de... e por aí vai. São alguns que a gente tem que estar acostumado. De 625 a 25. Então, a raiz quadrada de 144 é 12 metros por segundo ao quadrado. Aí. Tem muitos outros exercícios aí para você resolver. Muitos problemas que nós vamos continuar. Na próxima aula a gente vai avançar mais um pouco, mas daqui para o final do mês eu vou marcar um aulão com vocês aqui. Nós vamos ficar aqui umas 10 horas direto fazendo exercício, eu e vocês. Eu faço daqui as equações, você faz as contas de lá, mas nós vamos ter que fazer exercício, resolver exercício. O que é que eu queria que você fizesse? Pegue o resto dos exercícios, tem muitos exercícios aí no material de vocês, aí no Classroom. Vá lá, pegue, tente fazer, faça quantos forem possíveis, todo o tempinho que você tiver. Vá lá, tiver dificuldade com as contas, não vá usar a maquininha de calcular, vai lá treinar. Ah, Jorge, estou com dificuldade em tabuada, não tem jeito, chame seu irmão menor e vá treinar com ele tabuada. Tem que saber, porque se não souber tabuada, não souber multiplicar, não souber dividir, não souber fazer equação do primeiro grau, fazer equação do segundo grau, nós não vamos conseguir fazer os exercícios mais elementares de física, tá bem? Então vamos lá. Na próxima aula a gente continua, mas eu queria deixar aqui um lembrete para vocês. Para vocês, olha, muita gente se inscrevendo, nós já temos mais de 6 mil, é isso? Mais de 6 mil inscritos no nosso... Pessoal, mais de 6 mil estão inscritos? Por aí, né? Mais de 6 mil pessoas inscritas. Em todo lugar no estado do Amapá tem gente assistindo essa aula, fora do estado tem gente assistindo essa aula, é o pessoal se preparando para essa prova do Enem. Pode vir, tenho certeza que das questões que vão vir aí a galera vai arrebentar. Só que agora nós temos uma novidade. Saiu o edital do concurso para oficial, isso só vai servir para quem tem curso superior. Se você tem um curso superior em qualquer área, veja lá o edital, está ali na idade, se eu não me engano, é de 18 até 35 anos, é isso?
Parece que é. De 18 a 35 anos, se você está nessa faixa etária, se você já concluiu um curso superior, pode ser qualquer curso, curso de biologia, de contabilidade, de direito, qualquer curso que você fez, tem um nível superior. É até 39? É melhor. Ah, desculpe, eu não estou ouvindo direito. Até tecnólogo. Se você é tecnólogo em alguma coisa, você pode fazer esse curso de oficial. O salário é lá em cima. Me disseram que o cara já inicia ganhando lá, só para entrar na turma, parece que já é 9 mil. É daí para mais. A pessoa ser com salário de 9 mil por mês e depois, em poucos anos, você já vai ser coronel, vai mandar em todo mundo. Mas não tem jeito. Para fazer isso, você tem que passar no concurso, tanto para o bombeiro quanto para a polícia militar. E o desafio está preparando. Para quem já se inscreveu, essas aulas de física que a gente está dando aqui é o mesmo programa, tá? O mesmo programa do Enem é o programa do CFO. Só que tem outras disciplinas também, tem química, tem biologia, tem língua portuguesa, tem as matérias específicas. E as matérias específicas, como Geografia do Amapá, História do Amapá, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito, enfim, são várias. A gente já está intensificando as inscrições, vão ser as aulas, essas aulas todas. A partir de segunda-feira a gente já começa com algumas e em agosto aí vão entrar todas as disciplinas específicas, ou seja, você vai ter a oportunidade de se preparar aqui no desafio de forma gratuita para ser oficial, ser sargento, tenente, capitão, coronel, não sei se pode ser general, depois a gente coloca a patente de general para você, mas você pode se preparar aqui. Então, se você quer também ser aprovado, e se você ainda não se inscreveu, vá lá e se inscreva. E eu quero fazer um pedido especial aqui para você. Inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, tá aí, olha, vá lá, se inscreva. Como é que você vai assistir aí as aulas, não se inscreve no nosso canal? Inscreva-se lá para acompanhar as aulas, não é só acompanhar, inscreva-se no nosso canal do YouTube, nós já temos mais de 1000 inscritos, queremos chegar aí nos 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube e estamos com o nosso podcast também, tivemos um podcast anteontem sobre exploração do petróleo, que é assunto que vai cair nesse concurso, então nem se fala, e no Enem é provável também, que isso tem a ver com o Brasil todo, não é só com o Amapá. Então, o nosso podcast, as nossas aulas, o nosso material, inscreva-se, venha para o desafio, estude, se prepare-se, venha conosco. É o desafio de forma gratuita, preparando você para o que der e vier, tá bom? Um abraço.